Se você chegou até aqui, existe algo dentro de você que já não aguenta mais carregar tudo sozinho. Talvez ninguém perceba, talvez por fora você continue funcionando, sorrindo quando precisa, cumprindo responsabilidades, seguindo em frente. Mas por dentro, algo dói, algo pesa, algo cansa de um jeito que descanso nenhum parece resolver. Talvez seja uma enfermidade que ninguém vê direito. Talvez seja um diagnóstico que ainda não saiu. Talvez seja um medo silencioso, uma dor persistente, um desgaste que vem se acumulando com o tempo. Ou talvez o seu corpo até funcione, mas a sua alma esteja exausta. E eu quero que você saiba, com toda clareza agora, você não chegou aqui por acaso. Este momento não é aleatório, não é coincidência, não é apenas mais um vídeo que apareceu para você. Existe um encontro sendo preparado entre a sua dor e o cuidado de Deus. Entre o seu clamor silencioso e a resposta que começa muitas vezes de forma suave. Deus vê aquilo que você não consegue mais explicar em palavras. Ele conhece o que você sente quando o dia termina e o silêncio chega. Ele sabe onde dói, onde aperta, onde cansa. Talvez você tenha orado antes e achado que nada mudou. Talvez tenha pedido força, pedido alívio, pedido respostas, e o tempo passou. Mas escute com atenção. Deus não trabalha apenas no visível. Ele começa onde ninguém vê. Ele toca primeiro o interior, porque é ali que a verdadeira cura precisa nascer. Agora, coloque a mão sobre o seu peito, com calma. Não como um gesto religioso vazio, mas como um sinal de entrega. Enquanto sua mão repousa aí, perceba sua respiração. O ar entrando, o ar saindo. Cada respiração desacelera um pouco o peso que você vem carregando. Você não precisa provar fé agora. Não precisa se esforçar. Não precisa entender tudo. Aqui, neste momento, você pode simplesmente parar de lutar sozinho. Deus não se aproxima com cobrança, Ele se aproxima com cuidado. Ele não invade, Ele espera ser convidado. E esse gesto simples, sua mão no peito, sua respiração mais lenta, sua atenção aqui, já é um convite. Talvez você tenha sido forte por tempo demais. Talvez tenha aprendido a engolir a dor, a seguir mesmo cansado, cansada. Mas força constante também machuca, e Deus sabe disso. É por isso que Ele te chama agora não para mais esforço, mas para descanso. Não para mais explicações, mas para acolhimento. Enquanto você permanece aqui, imagine como se uma presença suave se aproximasse, não com pressa, não com barulho, apenas uma presença que envolve, como um abraço que não aperta, mas sustenta. Sinta, ainda que de forma sutil, o ambiente ao seu redor se tornar mais tranquilo. Mesmo que você esteja fisicamente sozinho, espiritualmente você não está. Deus está atento a cada detalhe do que você sente agora. Se pensamentos tentarem te distrair, não lute contra eles. Apenas volte a respirar. A respiração é uma ponte silenciosa que ajuda a alma a encontrar equilíbrio novamente. Neste momento, você não precisa resolver nada, não precisa decidir nada, não precisa carregar nada. Você só precisa estar aqui. A cura que vem de Deus não começa com grandes manifestações. Ela começa assim, quando a alma para, quando o coração se abre, quando o peso começa a ceder. Algo já está se movendo agora, ainda que você não consiga explicar. E essa suavidade que começa a surgir não é imaginação, é cuidado, é presença, é Deus preparando o terreno para tocar mais profundamente. Permaneça comigo. Este é apenas o começo. Existe algo muito importante que precisa acontecer agora. Até aqui, você ouviu, sentiu, se identificou. Mas a fé não se completa apenas quando escutamos. A fé ganha força quando se move. Quando sai do silêncio interior e se transforma em atitude, ainda que simples. Na Bíblia, os maiores milagres quase sempre começaram com algo pequeno. Uma palavra dita, um passo dado,
uma mão estendida, uma decisão tomada no meio da dor. E é isso que vamos fazer agora. Antes de avançarmos, eu quero te convidar para um gesto curto, direto, mas espiritualmente poderoso. Não é para me ajudar, não é para o algoritmo, é para ativar algo dentro de você. Escreva nos comentários com sinceridade, mesmo que seja devagar. Senhor, toca meu corpo e minha alma. Essa frase não é apenas texto, ela é um posicionamento. Quando você escreve, você deixa de ser apenas espectador e passa a ser participante. Você está dizendo diante de Deus e diante de si mesmo: eu reconheço que preciso de ajuda. E esse reconhecimento nunca afasta Deus. Ele aproxima. Talvez sua mente tente minimizar isso. Talvez pense: é só um comentário. Mas no mundo espiritual, palavras alinhadas com o coração têm peso. Enquanto você escreve, algo acontece. A resistência começa a ceder. O coração se abre um pouco mais. A fé encontra um canal para fluir. E mais do que isso, você não escreve sozinho. Muitas outras pessoas estão fazendo o mesmo agora, cada uma com sua dor, sua história, sua luta invisível. Isso cria um ambiente espiritual de concordância, e onde há concordância, há movimento de Deus. Se você sente que essa oração fala exatamente com o que você está vivendo, eu também te convido a algo simples. Deixe o seu like. Não como obrigação, mas como sinal de "isso falou comigo". Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio, exatamente como você estava antes de chegar aqui. E se este canal tem sido um lugar onde você encontra palavras que fortalecem, orações que acolhem e mensagens que não pressionam, mas cuidam, considere se inscrever. Aqui não existe promessa vazia, existe caminhada diária, passo a passo, com Deus no centro. Agora, com essa atitude tomada, a palavra escrita, o coração alinhado, a fé ativada, nós criamos espaço para avançar mais fundo. Porque Deus honra quando a fé deixa de ser apenas sentimento e se transforma em entrega consciente. O que vem a seguir não é genérico, é direcionado, é profundo e começa a tocar áreas que você talvez nunca tenha conseguido explicar para ninguém. Vamos seguir. Antes que qualquer cura se manifeste no corpo, algo precisa acontecer em um nível mais profundo. A alma precisa sair do estado de alerta. Muitas pessoas pedem cura, mas continuam por dentro em guerra. O corpo até deseja melhorar, mas a alma segue tensa, sobrecarregada em constante defesa. E quando a alma não descansa, o corpo responde com exaustão, dor, bloqueios e desgaste. Por isso, Deus nunca começa a obra pelo exterior. Ele começa por dentro. A Bíblia nos ensina que existe um estágio anterior ao milagre visível, o descanso interior. Não é passividade, é alinhamento. É quando o coração deixa de lutar sozinho e permite que Deus assuma o controle. Talvez você esteja carregando há muito tempo uma tensão silenciosa. Não é apenas a dor física, o diagnóstico ou o medo do resultado. É o acúmulo. É o esforço contínuo de tentar permanecer forte quando por dentro tudo pede alívio. E aqui está uma verdade libertadora. Deus não exige força para curar. Ele responde à rendição. O Salmo 23 declara algo simples, mas profundamente espiritual. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Observe o movimento. Antes de restaurar, ele conduz ao descanso. Antes de fortalecer, ele aquieta. Antes de agir no exterior, ele reorganiza o interior. A alma agitada cria ruído. E onde há ruído, fica difícil ouvir Deus. Por isso, o primeiro estágio da cura é o silêncio interno. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da confiança. Talvez você perceba agora que vinha tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Sintomas, pensamentos, medos, cenários futuros.
Esse esforço constante cansa, e o cansaço prolongado enfraquece. Mas neste momento, algo começa a mudar. Não porque você está fazendo mais, mas porque está soltando o controle. A palavra diz em Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é desistir, é reconhecer limites, é sair da tentativa humana de controle absoluto e entrar na esfera do cuidado divino. Quando a alma se acalma, o corpo responde. Quando o coração desacelera, a mente se organiza. Quando a confiança se estabelece, a fé encontra espaço para agir. Talvez você sinta agora que algo está ficando mais leve. Não é emoção fabricada, é alinhamento espiritual. É o início de um processo onde Deus começa a tocar camadas mais profundas, aquelas que o esforço humano nunca alcança. A cura verdadeira não invade, ela flui. E ela flui quando a alma entende que não precisa mais lutar sozinha. Neste ponto da jornada, você não precisa pedir nada, não precisa explicar nada, não precisa provar nada. Este é apenas o momento em que o interior começa a se aquietar, preparando o terreno para o que Deus vai fazer a seguir. Porque quando a alma encontra descanso, o coração se abre, a fé amadurece e o caminho para a cura começa a se revelar. E é exatamente a partir desse estado que vamos avançar para algo ainda mais profundo. Depois que a alma começa a se aquietar, surge uma pergunta silenciosa que muitos evitam encarar. O que exatamente você tem carregado sozinho há tempo demais? Porque há dores que não permanecem apenas porque são fortes, mas porque alguém continua tentando sustentá-las sem ajuda. Há pesos que não foram feitos para serem carregados por uma única pessoa. A maioria das pessoas não percebe, mas vive em um estado constante de sustentação. Sustenta preocupações, sustenta expectativas, sustenta diagnósticos, sustenta medos, sustenta o amanhã. E esse esforço contínuo, ainda que silencioso, vai drenando forças internas pouco a pouco. Jesus falou algo profundamente libertador em Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repare que ele não disse, aprendam a carregar melhor. Ele disse, venham e deixem comigo. A entrega profunda começa quando você reconhece que não precisa mais sustentar o que está além da sua capacidade. Não é abandono, é confiança madura. É quando o coração entende que continuar segurando não é sinal de fé, mas muitas vezes de medo de soltar. Talvez você tenha aprendido a ser forte cedo demais. Talvez tenha se tornado o apoio de todos, mas ficou sem apoio. Talvez tenha normalizado o peso, dizendo a si mesmo, é assim mesmo. Mas Deus não chamou você para sobreviver carregando fardos invisíveis. Ele chamou você para viver sustentado. O Salmo 55 declara com clareza, entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te susterá. Veja a ordem divina. Primeiro você entrega, depois Ele sustenta. Enquanto você tenta sustentar, Deus respeita a sua escolha. Quando você entrega, Deus age. A entrega profunda não acontece na pressa. Ela acontece quando o coração finalmente admite, eu não consigo mais sozinho. E esse reconhecimento não enfraquece. Ele abre espaço para a graça. Neste momento da jornada, algo importante acontece internamente. Você começa a perceber que não precisa explicar tudo a Deus. Ele já sabe o peso exato, o ponto de exaustão, a parte que mais dói. O que ele espera não é um discurso perfeito, mas um coração disposto a soltar. Soltar o controle, soltar o medo de piorar. Soltar a necessidade de prever tudo, soltar a obrigação de dar conta de tudo. Quando o fardo é entregue, a alma respira diferente. A mente deixa de girar em círculos. O corpo começa a sair do estado constante de tensão. Não é que o problema desapareça instantaneamente, é que ele muda de mãos. E quando muda de mãos, muda de peso. Talvez você perceba agora que vinha carregando não apenas a sua dor, mas também a dor dos outros.
preocupações que não eram suas, culpas que não lhe pertenciam, responsabilidades que Deus nunca colocou sobre você. A entrega profunda é o momento em que você devolve isso ao lugar certo. Deus não se assusta com o peso que você entrega. Ele não mede se é pequeno ou grande demais. Ele sustenta o que ninguém mais consegue. E aqui existe um ponto espiritual essencial. O corpo começa a responder quando a alma deixa de resistir. Muitas curas não avançam porque o interior continua em estado de defesa. Mas quando o fardo cai, a defesa cede e o agir de Deus encontra passagem livre. Este é o momento em que o coração para de dizer, eu preciso aguentar, e começa a dizer, eu confio. A confiança não grita, ela descansa. E é nesse descanso que Deus começa a trabalhar com profundidade, tocando raízes, desmontando estruturas de medo e preparando o terreno para a restauração que vem a seguir. Agora que o fardo começa a ser liberado, o caminho está aberto para algo ainda mais profundo. O toque que não apenas alivia, mas cura de dentro para fora. Quando o fardo cai, algo silencioso começa a acontecer dentro de você. Não é barulho, não é emoção exagerada, é um realinhamento interno, porque Deus nunca começa a curar pelo que é visível. Ele começa pelo que ninguém vê. A maioria das pessoas ora pedindo mudança no corpo, na situação, no diagnóstico, no sintoma. Mas a Bíblia revela um princípio espiritual constante. Deus cura de dentro para fora. Provérbios 4 diz que a vida flui do coração. Jesus disse que é do interior que procedem as fontes. O Salmo 147 declara que Deus sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Antes da ferida no corpo, quase sempre existe uma ferida no interior. Antes do esgotamento físico, houve um esgotamento emocional. Antes da dor persistente, houve um peso silencioso sustentado por tempo demais. Isso não significa culpa, significa origem. E quando Deus toca a origem, o efeito começa a mudar. Agora que você deixou de sustentar o fardo, o interior não está mais em estado de defesa. O coração não está mais fechado. A alma não está mais resistindo. Isso cria um ambiente espiritual propício para a cura verdadeira. A cura invisível é aquela que começa reorganizando emoções, dissolvendo tensões profundas, desfazendo nós internos que o corpo vinha carregando sem descanso. Há dores que não são apenas físicas, há sintomas que são mensagens, há enfermidades que se alimentam do medo, da ansiedade, da culpa ou do cansaço prolongado. E Deus não ignora isso. Ele trata com precisão. O Salmo 139 diz que Ele nos conhece por dentro. Antes da palavra chegar à boca, Ele já sabe. Antes do sintoma aparecer, Ele já viu a raiz. Neste momento, algo começa a ser tocado no invisível. Pensamentos acelerados começam a desacelerar. Emoções que estavam em alerta constante começam a se acalmar. O sistema interno sai do modo de sobrevivência. E quando isso acontece, o corpo responde. Não porque alguém forçou, mas porque a alma encontrou descanso. Isaías 53 declara que pelas feridas de Cristo fomos sarados. Isso não fala apenas de um milagre externo, mas de uma obra completa, espiritual, emocional e física. Jesus não levou apenas dores no corpo. Ele levou pesos da alma. Ele levou angústias ocultas. Ele levou aquilo que ninguém conseguiu explicar. E quando essa verdade começa a ser recebida, o interior se abre para a restauração. Agora, perceba algo importante. Cura não é luta. Cura é resposta. Você não precisa convencer Deus. Você não precisa se esforçar para merecer. Você não precisa provar fé perfeita. Você apenas permite. Permite que Deus toque memórias. Permite que Ele alcance emoções guardadas. Permite que Ele visite áreas internas que você aprendeu a ignorar para continuar funcionando. O toque de Deus não é agressivo. Ele não invade. Ele restaura com delicadeza. E é justamente essa delicadeza
que faz a cura alcançar lugares profundos sem causar mais dor. Muitas vezes, enquanto Deus cura o invisível, você sente sinais sutis, uma leveza diferente, uma sensação de calor sereno, uma calma que não estava ali antes, uma percepção de alívio que não depende de explicação. Esses sinais não são emoção, são respostas internas. O corpo começa a sair do estado de alerta, os músculos relaxam, a respiração muda, a mente desacelera. E quando o interior entra em paz, o físico começa a acompanhar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que vivifica. Ele sopra vida onde havia desgaste. Ele fortalece onde havia fraqueza. Ele reorganiza onde havia desordem. Neste momento da jornada, Deus não está apenas tratando um ponto específico. Ele está realinhando o todo. Porque uma cura superficial alivia por um tempo, mas a cura que vem de dentro sustenta. Talvez você ainda não veja tudo mudando externamente, mas algo já começou a mudar internamente. E o invisível sempre precede o visível no reino de Deus. Agora, com o interior sendo tocado, o caminho está preparado para algo ainda mais específico. Orações que liberam proteção, rompem ataques e selam o que Deus começou. Há um momento muito específico no processo de restauração em que Deus não pede mais explicações. Ele não pede relatórios. Ele não pede força. Ele pede entrega. Porque muitas vezes a enfermidade não está sozinha. Ela vem acompanhada. Vem com medo do futuro, vem com ansiedade pelo diagnóstico, vem com lembranças de experiências passadas, vem com pensamentos que se repetem à noite, vem com aquela pergunta silenciosa: e se não melhorar? E enquanto a enfermidade atinge o corpo, o medo tenta dominar a mente. Por isso esta etapa é tão importante. Não se trata apenas de entregar a dor física. Trata-se de entregar tudo o que se construiu ao redor dela. O medo de piorar, o medo de depender, o medo de não dar conta, o medo de frustrar quem espera você forte, o medo de ouvir algo que você não quer ouvir. Esses medos pesam, e eles cansam mais do que o sintoma em si. A palavra nos ensina que o amor lança fora todo o medo, mas antes que o medo saia, ele precisa ser nomeado e entregue. Deus não cura aquilo que fingimos não sentir. Ele cura aquilo que colocamos diante dele com verdade. Neste momento, você não precisa esconder nada, não precisa filtrar sentimentos, não precisa orar bonito. Deus não responde à performance, ele responde à sinceridade. Agora, traga à sua consciência a enfermidade que você carrega, seja ela diagnosticada ou não, visível ou silenciosa, recente ou antiga. Não como quem revive a dor, mas como quem a coloca nas mãos certas. A Bíblia diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar não é explicar, lançar é soltar. Talvez você tenha carregado essa enfermidade tentando manter controle, pesquisando demais, antecipando cenários, se preparando para o pior. Isso é compreensível. É humano, mas hoje Deus te chama para algo diferente. Deixar de vigiar sozinho aquilo que Ele quer guardar por você. Agora, entregue a Ele o medo que você não costuma dizer em voz alta. Aquele pensamento que aparece quando tudo silencia. Aquela sensação que aperta o peito sem aviso. Aquela insegurança que surge quando você imagina o amanhã. Deus não se assusta com esses pensamentos. Ele não se afasta por causa deles. Ele se aproxima. O Salmo 147 diz que Deus cura os quebrantados de coração. Isso significa que Ele começa onde a coragem termina. Enquanto você entrega, algo acontece. O medo perde autoridade, não porque desaparece instantaneamente, mas porque deixa de governar. O medo só domina enquanto é sustentado em silêncio. Quando é entregue, ele enfraquece. Agora, entregue também as imagens mentais que se repetem. Resultados que você teme ouvir,
cenários que sua mente cria sem permissão, experiências negativas que você viu acontecer com outros. Essas imagens não são profecias, são apenas projeções, e hoje você escolhe não viver refém delas. Deus não trabalha com suposições, Ele trabalha com propósito. Neste momento, ao entregar a enfermidade e os medos associados, você está fazendo algo espiritual e profundo. Está retirando o controle das próprias mãos e colocando nas mãos do Criador. E onde Deus assume o controle, o peso diminui. Talvez você sinta uma resistência interna. Uma parte sua ainda quer segurar. Isso é normal. Entrega não acontece em um estalo. Ela acontece em camadas. Então entregue o que você consegue agora, mesmo que seja só um pouco. Deus honra entregas imperfeitas, feitas com verdade. Agora, silenciosamente diga no seu coração: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. Eu te entrego esta enfermidade e tudo o que ela gerou dentro de mim. Essa frase simples é poderosa. Ela desmonta a sobrecarga interna. Enquanto isso acontece, algo se reorganiza por dentro. O medo começa a perder força. A tensão diminui. A mente sai do modo de alerta constante. E quando o medo se aquieta, o corpo começa a descansar. Muitas dores se intensificam porque o corpo nunca encontra descanso real. Sempre em vigilância. Sempre em tensão. Mas agora, esse ciclo começa a ser interrompido. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse equilíbrio começa aqui. Você não está negando a realidade. Você está mudando quem governa essa realidade. E isso muda tudo. Agora, fique atento. Entregar não significa desistir. Entregar significa confiar. Confiar que Deus vê o que você não vê. Confiar que Ele trabalha onde você não alcança. Confiar que o tempo dele não falha. Neste ponto da jornada, algo muito importante acontece. O coração deixa de lutar contra o futuro. E quando isso acontece, a cura encontra espaço para avançar com liberdade. Nós vamos orar por livramento, proteção e cobertura espiritual, selando tudo o que foi entregue, para que nenhum medo retorne ao lugar de comando e para que a obra iniciada seja guardada. Depois da entrega, vem o alicerce. Porque Deus não sustenta a cura sobre emoção solta. Ele sustenta a cura sobre verdade. A palavra de Deus não entra apenas para confortar. Ela entra para estabelecer. Quando a Bíblia fala, ela não oferece opinião. Ela libera a realidade espiritual. É por isso que a cura que permanece nasce da palavra, não apenas da sensação. Jesus nunca curava apenas tocando o corpo. Ele sempre liberava a palavra, e isso não era coincidência. A palavra cria ordem onde havia caos. Ela organiza o que estava desajustado. Ela revela o que estava escondido. Ela fortalece o que estava frágil. A Bíblia diz em Provérbios 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Observe isso com atenção. Não diz saúde para a parte do corpo, diz para todo o corpo. Isso significa que a palavra não atua de forma limitada. Ela percorre tudo. Onde a palavra entra, a vida responde. Outro texto diz em Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Deus não enviou apenas um alívio. Ele enviou palavra, porque a palavra não apenas toca o sintoma, ela atinge a raiz. Muitas enfermidades permanecem porque a raiz ainda não foi tratada. Medo acumulado, culpa não resolvida, angústia silenciosa, cansaço profundo, sobrecarga emocional. A palavra entra exatamente nesses lugares. Ela não disputa espaço com a dor, ela substitui. Em Isaías 53, 5, a Escritura declara: pelas suas feridas fomos sarados. Não diz seremos, diz fomos. Isso não é linguagem poética, é linguagem espiritual. Significa que a cura não começa quando o corpo responde,
Ela começa quando a fé se alinha à verdade. A palavra antecipa aquilo que o físico ainda está processando. Isso muda a forma como você se posiciona. Você deixa de esperar como quem teme e passa a caminhar como quem confia. Outro fundamento poderoso está em Jeremias 30:17. Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Note, Deus não promete apenas curar, Ele promete restaurar. Curar é remover a dor. Restaurar é devolver o que foi perdido. Energia, ânimo, força, esperança, equilíbrio. A palavra de Deus não trabalha pela metade. Em Hebreus 4:12, a Bíblia afirma que a palavra é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada. Isso significa que ela entra onde nada mais entra. Ela separa o que é emocional do que é físico, o que é medo do que é realidade, o que é ataque do que é processo. E quando essa separação acontece, a confusão perde espaço. A palavra traz clareza, e clareza traz descanso. Muitos corpos adoecem porque a mente vive em guerra. Muitos sintomas se agravam porque o coração nunca encontra repouso. Mas quando a palavra entra, algo se aquieta. Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar não é apenas espiritual, é integral. Liberta da opressão, liberta do medo, liberta da ansiedade que adoece, liberta da expectativa negativa constante. A palavra não ignora a realidade do diagnóstico, mas ela redefine quem tem a palavra final. E Deus nunca perde a palavra. Agora perceba algo importante. A palavra não age como mágica, ela age como sementes. Jesus ensinou que a semente cresce mesmo quando ninguém vê. Primeiro no invisível, depois no visível. É exatamente assim com a cura. Enquanto você recebe a palavra, algo começa a ser alinhado por dentro. Mesmo que você ainda não perceba mudanças externas, a base está sendo ajustada. A fé se fortalece, o medo diminui, a tensão cede, o corpo responde com descanso, e descanso é terreno fértil para a cura. Neste momento, a palavra está fazendo algo silencioso, mas profundo. Ela está reposicionando sua expectativa. Você deixa de viver esperando o pior e passa a viver sustentado pela promessa. E isso muda tudo. Nós entraremos em declarações proféticas, usando a palavra como autoridade espiritual, afirmando aquilo que Deus já começou a estabelecer. A palavra já foi liberada, agora ela será declarada. E quando palavra e fé caminham juntas, o céu responde. A cura que Deus realiza nunca é fragmentada. Ela não alcança apenas uma parte e ignora o restante. Deus não trata apenas o corpo, deixando a alma ferida. Ele não acalma a mente e abandona o físico. Ele não fortalece o espírito enquanto o coração continua sangrando. A cura de Deus é inteira, porque o ser humano não é dividido em compartimentos isolados. O que fere a alma pesa no corpo. O que adoece a mente enfraquece o espírito. O que sobrecarrega o espírito reflete nas emoções. Por isso, quando Deus cura, Ele começa alinhando tudo. Talvez você tenha chegado até aqui focando em um sintoma específico, uma dor, um diagnóstico, um desconforto constante. Mas enquanto o processo avançava, você percebeu algo mais profundo sendo tocado. Memórias antigas, feridas silenciosas, cansaço emocional acumulado, pressões que você aprendeu a suportar sem falar. Isso não é distração. Isso é Deus indo além da superfície. A Bíblia diz em 3 João 1:2, desejo que você tenha saúde em todas as coisas, assim como vai bem a sua alma. Observe a ordem. Primeiro a alma, depois todas as coisas. Quando a alma encontra equilíbrio, o corpo responde. Quando o coração encontra descanso, o físico ganha espaço para se recuperar. Muitas dores persistem não porque Deus não quer curar, mas porque o interior ainda está sobrecarregado. Nesta etapa,
Deus começa a tocar aquilo que ninguém vê, mas tudo influencia. Ele visita emoções reprimidas. Ele alcança sentimentos guardados por anos. Ele toca frustrações que nunca foram verbalizadas. Ele cura rejeições que moldaram comportamentos. Ele dissolve culpas que ainda pesam. A Bíblia afirma em Salmo 147, 3. Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Feridas não cicatrizadas no coração criam rachaduras na força interior. E rachaduras internas, com o tempo, se manifestam externamente. Deus está tratando isso agora, não com pressa, não com violência, mas com precisão. O Espírito Santo age como alguém que entra em um ambiente ferido com cuidado, retirando o que machuca sem causar mais dor. À medida que essas camadas internas são tocadas, algo começa a mudar. A respiração fica mais leve, a tensão diminui. O corpo já não luta o tempo todo. Isso é cura emocional se estabelecendo, mas não para aí. Quando a alma encontra alívio, o espírito também é fortalecido. O medo perde autoridade. A ansiedade já não governa. A sensação constante de ameaça diminui. A esperança começa a reaparecer. A Bíblia diz em Romanos 8:10 que se Cristo habita em nós, o espírito vive por causa da justiça. Vida espiritual gera sustentação interior. E essa sustentação reflete no corpo. O corpo responde melhor quando o espírito não está oprimido. O organismo reage quando a mente não está em alerta constante. A recuperação acontece quando o coração deixa de lutar sozinho. Essa é a cura integrada que Deus promove. Espírito fortalecido, emoções alinhadas, corpo respondendo. Não é instantâneo para todos, mas é real para todos que se abrem. Jesus nunca separou cura física de restauração interior. Quando curava, ele dizia: levanta-te, vai em paz, tua fé te salvou. Porque cura também envolve posicionamento. Nesta fase, algo importante acontece. Você deixa de se ver apenas como alguém doente e passa a se enxergar como alguém em processo de restauração. Isso muda sua postura, sua expectativa, sua esperança. E a esperança, segundo a palavra, não decepciona. Em Provérbios 17:22, está escrito: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Deus está devolvendo alegria funcional, não euforia artificial, mas uma alegria que sustenta, uma confiança silenciosa, uma paz que não depende de explicações, uma segurança que nasce dentro. Essa paz não ignora a realidade, mas redefine como você caminha dentro dela. Agora, perceba algo essencial. Cura completa não significa ausência imediata de desafios, mas presença constante de Deus no processo. Você não está sozinho. Você não está lutando sem suporte. Você não está entregue à própria força. O mesmo Deus que começou a obra está acompanhando cada etapa, e Ele não abandona processos pela metade. A cura está sendo alinhada em 3 níveis: emocional, feridas sendo tratadas, pesos sendo removidos; espiritual, fé sendo fortalecida, medo perdendo espaço; física, corpo respondendo a um interior mais equilibrado. Tudo isso acontece de forma coordenada. Nada aqui é aleatório, nada é exagero, nada é superficial. É Deus restaurando você de dentro para fora. Nós vamos selar esse processo, trazendo confirmação, proteção espiritual e descanso, para que aquilo que foi tocado não volte a ser sobrecarregado. A obra está avançando. E o que Deus começou, Ele sustenta. Agora entramos em um nível mais profundo da oração. Até aqui, Deus tratou o interior, acalmou a alma, aliviou o peso, começou a restaurar emoções, espírito e corpo. Neste momento, a oração assume autoridade espiritual. Não é mais apenas um clamor por alívio. É um posicionamento diante de tudo aquilo que tentou permanecer, resistir ou oprimir. Porque há momentos em que a cura não avança apenas com descanso. Ela avança com autoridade,
no nome de Jesus. E é exatamente isso que vamos exercer agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que não existe nome acima do Teu nome. Não existe poder maior que o Teu. Não existe enfermidade, diagnóstico, medo ou opressão que resista à autoridade de Cristo. Neste momento, eu intercedo diretamente por esta vida que ora comigo agora. Não como alguém distante, mas como quem se coloca na brecha, apresentando este corpo, esta mente e este espírito diante do teu trono de graça. Em nome de Jesus, eu declaro autoridade espiritual sobre toda forma de enfermidade. Tudo aquilo que se instalou no corpo sem permissão, tudo o que veio como consequência de desgaste, medo, trauma, ansiedade ou opressão emocional, toda dor persistente, todo sintoma recorrente, toda inflamação, todo desequilíbrio, perde autoridade agora. Eu repreendo, no nome de Jesus, toda raiz invisível que sustenta essa enfermidade. Raízes emocionais, raízes espirituais, raízes de medo prolongado, raízes de esgotamento extremo, raízes de palavras negativas recebidas no passado. Nada disso permanece de pé diante da autoridade do Cristo vivo. Eu declaro que este corpo não está abandonado, não está entregue ao acaso, não está à mercê do tempo. Este corpo pertence ao Senhor. E onde o Senhor governa, a desordem não prevalece. Em nome de Jesus, eu intercedo agora pelos sistemas internos, circulação, respiração, sistema nervoso, imunidade, hormônios, órgãos, músculos e ossos. Que tudo aquilo que estava operando em desajuste receba agora a ordem divina. Que células respondam à vida, que tecidos sejam restaurados, que funções sejam reativadas, que o corpo encontre equilíbrio. Eu declaro que o desgaste perde força e a renovação começa a se manifestar. Agora eu intercedo também pela mente. Toda pressão mental constante, todo pensamento de medo, toda ansiedade antecipatória, toda sensação de ameaça contínua, perdem autoridade agora. Eu declaro uma mente guardada pela paz de Deus. Que pensamentos desordenados sejam silenciados. Que imagens internas de medo sejam quebradas. Que a confusão seja substituída por clareza. Que o excesso de alerta seja substituído por descanso. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade contra toda a opressão emocional que tentava manter essa vida em estado de sobrevivência. Você não foi criado para viver em constante tensão. Você não foi criado para viver sob medo contínuo. Você não foi criado para carregar pesos invisíveis sozinho. Eu declaro liberdade. Liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade interior. Agora, eu intercedo pelas áreas mais silenciosas da alma, feridas que nunca foram verbalizadas, dores que foram normalizadas com o tempo, traumas que foram empurrados para o fundo, cansaços que se tornaram rotina. Que tudo isso seja tocado pela presença restauradora de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma dor antiga tem mais direito legal de governar esta vida. O passado não define mais o presente. O medo não define mais o futuro. A enfermidade não define mais a identidade. A identidade agora é alguém em restauração. Eu intercedo também pelas noites. Que o descanso seja restaurado, que o sono volte a ser profundo, que o corpo consiga se desligar do estado de alerta, que a mente encontre silêncio saudável. Eu declaro que a paz de Deus cobre este lar, este ambiente, este espaço físico onde esta pessoa está agora. Que toda a atmosfera pesada seja quebrada, que toda a opressão espiritual seja dissipada, que a presença de Deus permaneça como cobertura constante. Em nome de Jesus, eu levanto esta vida diante do céu e declaro: onde havia dor, haverá alívio. Onde havia desgaste, haverá força renovada. Onde havia medo, haverá segurança. Onde havia confusão, haverá clareza.
Onde havia enfermidade, haverá restauração progressiva. Nada ficará desalinhado. Nada ficará fora do cuidado de Deus. Esta oração não termina aqui. Ela continua operando. O que foi tocado hoje não volta ao estado anterior. O que foi alinhado não será abandonado. O que foi iniciado será sustentado. Porque o Senhor não começa obras para deixar inacabadas. Eu declaro, com autoridade espiritual, que esta vida está guardada, protegida e conduzida pela mão do Deus que cura. Em nome de Jesus. Amém. Agora, não avançamos com palavras fortes, avançamos com silêncio santo. Depois da autoridade vem a confirmação. Depois da intercessão, vem o descanso. Depois do clamor, vem a paz que confirma que Deus agiu. Este é o momento em que o céu não faz barulho, ele repousa. E quando Deus repousa sobre alguém, algo foi alinhado. Sinta agora o ambiente ao seu redor diferente. Mesmo que externamente nada tenha mudado, internamente algo se organizou. Essa sensação de calma que começa a ocupar o espaço onde antes havia tensão, não é emoção passageira, é sinal espiritual. A palavra nos ensina que a paz de Deus guarda a mente e o coração. Guardar significa proteger o que foi tocado. E neste momento, o que Deus começou a tratar, Ele guarda. Permita que essa atmosfera celestial se estabeleça. Não há pressa, não há cobrança, não há exigência de sinais imediatos. Há presença. A presença de Deus não corre, ela envolve. Sinta como se o céu estivesse mais próximo agora, como se o peso do ambiente tivesse sido retirado, como se o ar estivesse mais leve. Essa leveza é importante. Ela é o terreno onde o milagre continua a se desenvolver. Porque muitos milagres não se manifestam primeiro como explosão, mas como processo silencioso sustentado pela paz. Neste momento, eu declaro confirmação espiritual sobre você. Se algo foi tocado no seu interior, isso é real. Se algo se acalmou dentro de você, isso é resposta. Se o medo perdeu força, isso é intervenção divina. Se a esperança voltou, mesmo que tímida, isso é evidência de que Deus está trabalhando. A confirmação do milagre nem sempre vem como dor que some de repente, mas como certeza suave de que você não está mais sozinho nessa batalha. E essa certeza já está presente agora. Receba este entendimento com maturidade espiritual. Deus não faz obras incompletas. O que Ele começa no espírito, Ele sustenta na alma e, no tempo certo, manifesta no corpo e na vida prática. Não se apresse em medir. Não se pressione para sentir mais. Não se cobre por resultados. A fé que descansa é tão poderosa quanto a fé que clama. Neste ambiente celestial, seu corpo entende que pode sair do modo de defesa. Sua mente entende que pode relaxar. Sua alma entende que não precisa mais carregar tudo sozinha. Essa reorganização interna é parte do milagre. Agora visualize, não com esforço, mas com simplicidade, a presença de Deus envolvendo você como uma luz suave, contínua, estável. Não é uma luz intensa que cega, é uma luz que permanece. Ela envolve seu corpo, ela cobre sua mente, ela protege suas emoções. Essa luz não força nada a acontecer. Ela sustenta o que já foi liberado. Neste momento, o céu confirma: eu estou cuidando. E essa frase é suficiente. Se houver cura física completa, ela virá sustentada por essa paz. Se houver cura progressiva, ela será acompanhada por essa paz. Se houver restauração emocional profunda, ela nascerá dessa paz. A paz é o selo. E agora, eu declaro sobre você que a paz de Deus permaneça mesmo quando você não estiver ouvindo esta oração. Que essa atmosfera continue no seu corpo, no seu lar, na sua mente. Que qualquer recaída emocional seja rapidamente envolvida por descanso. Que qualquer pensamento de dúvida seja substituído por lembrança da presença.
O milagre não precisa ser defendido. Ele precisa ser acolhido, e você acolheu. Permaneça apenas com o coração aberto nos próximos momentos, não para pedir mais, mas para confiar. Deus está trabalhando, o céu confirmou, e a paz é o testemunho. Amém. Agora não é mais tempo de pedir, é tempo de concordar. A oração abriu caminhos, a presença estabeleceu paz, e agora a palavra declarada alinha o futuro. As declarações proféticas não são frases positivas. Elas são um alinhamento espiritual com aquilo que Deus já começou a fazer. Por isso, não repita com pressa, não repita com esforço, repita com convicção serena. Deixe cada palavra encontrar espaço dentro de você. Se quiser, declare em voz baixa. Se não puder, declare no íntimo. O céu ouve do mesmo jeito. Declare comigo agora. Eu declaro que minha vida está debaixo da luz de Deus. Nada que estava oculto permanecerá confuso. Nada que estava pesado continuará sem direção. Eu declaro que minha mente está sendo renovada. Pensamentos de medo perdem autoridade. Pensamentos de confusão não governam mais minhas decisões. Eu declaro que a paz de Deus guarda meu interior. Mesmo quando tudo ao redor tenta agitar, meu coração permanece firme. Eu declaro que meu corpo responde ao cuidado do Criador. Cada processo interno encontra equilíbrio. Cada área fragilizada é sustentada pela graça. Eu declaro que minha alma não carrega mais fardos antigos. Culpa que não vem de Deus é removida. Pressões emocionais são dissolvidas pela verdade. Eu declaro que o medo não dita meus passos. A fé conduz minhas escolhas. A esperança volta a ocupar espaço. Agora declare com mais consciência. Eu declaro que estou sendo curado de dentro para fora. O que começou no invisível se manifesta no tempo certo. Nada está perdido. Nada foi em vão. Eu declaro que minha casa é ambiente de paz. Discussões perdem força. O descanso espiritual se estabelece. Eu declaro que minha história não está parada. Deus continua escrevendo capítulos que ainda não vejo, mas que já estão sendo preparados. Eu declaro que minha fé amadurece. Não dependo de sinais imediatos para confiar. Minha segurança está em quem Deus é. Agora, receba estas declarações finais como selo. Onde havia desgaste, nasce força. Onde havia ansiedade, nasce equilíbrio. Onde havia silêncio doloroso, nasce direção. Onde havia medo do futuro, nasce confiança. Eu declaro que o Espírito de Deus me conduz com clareza. Não caminho às cegas, não decido sozinho. Não avanço sem cobertura espiritual. Eu declaro que minha vida está alinhada com o propósito de Deus. Mesmo os processos difíceis cooperam para o bem. Mesmo os dias silenciosos fazem parte da construção. Agora faça esta última declaração com firmeza interior. Eu recebo o que Deus está fazendo em mim. Não resisto, não duvido, não abandono. Eu recebo. E ao declarar isso, algo se firma. A palavra liberada cria estrutura espiritual. Ela sustenta o que a oração iniciou. Ela prepara o terreno para o que ainda virá. Permaneça com essa verdade dentro de você. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser provado. O céu ouviu, a paz confirmou e a palavra selou. Amém. Agora, antes que qualquer sinal apareça, antes que qualquer resultado seja visível, antes que a resposta se manifeste no natural, nós agradecemos. A gratidão antecipada não é emoção, é posicionamento espiritual. Ela declara: eu confio mesmo antes de ver. Eu descanso mesmo antes de entender. Eu creio mesmo enquanto o processo continua. Neste momento, não agradecemos pelo que já aconteceu. Agradecemos pelo que já foi decidido no céu. Leve isso ao coração. Senhor, nós te agradecemos. Não porque tudo está resolvido aos nossos olhos, mas porque nada está fora do teu controle. Obrigado porque o Senhor ouviu orações que não foram ditas em voz alta. Obrigado porque o Senhor acolheu lágrimas silenciosas. Obrigado
porque o Senhor não ignorou o cansaço escondido. Nós te agradecemos, Deus, porque enquanto muitos apenas viam confusão, o Senhor já estava organizando por dentro. Obrigado pela paz que chegou antes da explicação. Obrigado pelo descanso que veio antes da resposta. Obrigado pela clareza que começou no invisível. Nós reconhecemos, nem tudo mudou fora, mas algo foi alinhado dentro. E isso já é milagre. Obrigado, Senhor, porque o que o Senhor começa, o Senhor sustenta. O que o Senhor toca, o Senhor transforma. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Agradecemos pela cura que já está em processo, pela restauração que já foi ativada, pela libertação que já começou a agir. Mesmo que o corpo ainda esteja em ajuste, a alma já encontrou repouso. Mesmo que o cenário ainda peça paciência, o coração já encontrou segurança. Pai, nós te agradecemos também pelas respostas que virão no tempo certo, aquelas que não precisam ser apressadas, aquelas que chegarão com maturidade, aquelas que virão acompanhadas de paz e não de ansiedade. Obrigado porque o Senhor não trabalha com atrasos, mas com propósito. Obrigado porque nada do que foi vivido foi desperdiçado. Cada dor ensinou, cada espera fortaleceu, cada silêncio aprofundou a fé. Agora, Senhor, selamos este momento, selamos com gratidão, selamos com confiança, selamos com descanso. Declaramos que não voltaremos a carregar o peso que já foi entregue. Não voltaremos a alimentar o medo que já foi confrontado. Não voltaremos a duvidar do que o Senhor já confirmou em paz. Obrigado, Pai, porque a paz que sentimos agora é testemunho de que o céu respondeu. Não precisamos de barulho, não precisamos de sinais exagerados. A tua presença já é suficiente. Que esta gratidão seja como um selo espiritual, guardando a mente, protegendo o coração e fortalecendo a fé para os próximos dias. Nós escolhemos confiar. Nós escolhemos descansar. Nós escolhemos agradecer. E seguimos adiante, sabendo que o Senhor continua agindo mesmo quando não estamos olhando. Recebe, Senhor, nossa gratidão antecipada. Ela é nossa forma de dizer: eu creio, eu confio, eu descanso. Amém. Agora, ao nos aproximarmos do encerramento, não encerramos a presença, selamos o cuidado. O que foi tocado aqui não fica neste momento. A presença de Deus vai com você. A paz que chegou permanece. A proteção se estabelece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele guarde a tua mente contra pensamentos que tentem roubar a paz. Que Ele guarde o teu coração contra o medo que tenta voltar em silêncio. Que Ele guarde o teu corpo, fortalecendo cada área que foi tocada. Que o Senhor coloque limites espirituais ao teu redor, onde aquilo que não vem dele não encontra acesso. Que a paz de Deus, aquela que não depende de circunstâncias, governe teus pensamentos, acalme tuas emoções e sustente teus dias. Que você durma com descanso verdadeiro, que acorde com leveza, que caminhe com discernimento. Que o Senhor envie seus anjos para te acompanhar na tua casa, nos teus caminhos, nas tuas decisões. Que nenhum mal encontre permanência. Que nenhuma palavra contrária encontre espaço. Que nenhuma ansiedade encontre raiz. Onde você estiver, que haja cobertura, que haja direção, que haja segurança. Que Deus te proteja de ataques visíveis e invisíveis, do desgaste emocional, da exaustão silenciosa, da culpa que não vem dele, do medo que paralisa. Que Ele fortaleça teu espírito para que você não volte a carregar fardos que não são teus. Que o Senhor te envolva com favor. Que Ele alinhe pessoas, caminhos e tempos. Que aquilo que parecia confuso comece a se organizar. E que você reconheça a mão de Deus até nas pequenas coisas. Receba agora esta bênção com simplicidade e fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te sustente. Que o amor de Deus Pai te envolva. Que
Que a comunhão do Espírito Santo te conduza, hoje, amanhã e nos dias que virão. Você está guardado, você está cuidado, você não caminha sozinho. Vá em paz, descanse e confie. Antes de encerrar completamente, eu quero falar com você de forma direta e sincera. O que aconteceu aqui não foi apenas um momento pessoal, foi algo espiritual. E tudo o que Deus faz em você também pode alcançar outros. Existem pessoas que hoje estão exatamente onde você estava antes desta oração. Cansadas, feridas, com medo, lutando em silêncio. Elas não sabem explicar o que sentem, mas precisam exatamente da paz que você recebeu agora. Por isso, se esta oração falou com você, se trouxe alívio, direção ou descanso, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu recebo o que Deus fez aqui. Isso não é só engajamento, é um posicionamento espiritual. É você selando com palavras aquilo que já foi tocado no seu interior. Agora pense em alguém, uma pessoa que você sabe que precisa de cura, paz ou esperança. Talvez ela nunca peça ajuda. Talvez esteja sorrindo por fora e quebrada por dentro. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, Deus usa um simples envio para responder uma oração antiga. Você pode ser esse instrumento. E se você sente no coração o desejo de continuar caminhando nesse ambiente de fé, orações que fortalecem, palavras que alinham, momentos que restauram, inscreva-se no canal. Não é apenas para crescer um número, é para formar uma comunidade de pessoas que escolhem buscar a presença de Deus antes de tomar decisões, antes de desistir, antes de se calar. Ao se inscrever, você ajuda esta mensagem a alcançar quem precisa e também garante que novos momentos como este cheguem até você. Se esta oração te trouxe paz, deixe o seu like. Isso faz com que esta mensagem chegue a corações que o algoritmo nunca alcançaria sozinho, mas que Deus já está preparando para receber. Por fim, permaneça alguns segundos em silêncio. Não corra para o próximo vídeo. Permita que o que Deus fez aqui se acomode dentro de você. E quando seguir, siga leve. Com fé, com esperança, você faz parte de algo maior. Que Deus continue te conduzindo e que através da sua vida, muitos outros encontrem descanso. Amém.